O relatório da Fundação Abrinq indica queda no uso dos recursos públicos com políticas voltadas para crianças e adolescentes. Reportagem em áudio e vídeo no Jornal da Manhã, Natasha Mazaro. O relatório da Fundação Abrinq, divulgado nesta quinta-feira, aponta que os investimentos federais voltados para as crianças e adolescentes caíram de 15% para 5% comparado com a última gestão. O documento, que avalia o período de 2015 a 2018, revela também que alguns indicadores sociais pioraram nos últimos anos e problemas que já haviam sido superados tornaram-se novamente desafios. A gerente executiva da Fundação Abrinq, Denise Cesário, afirma que o relatório traz um cenário preocupante. Aqui nós temos esse cenário de crianças e adolescentes que representam o presente e o futuro do país. Então, o que se quer é que haja um investimento para que o cenário brasileiro, de fato, seja um cenário que assegure os direitos e a proteção dessas crianças e desses adolescentes. E, infelizmente, os indicadores que nós analisamos, eles demonstram uma situação bastante preocupante em todos os eixos. O relatório aponta que os indicadores sociais referentes à saúde têm piorado nos últimos anos. O Brasil ainda possui elevada taxa de mortalidade infantil, que chega a ser o dobro da chilena. Já na educação, a alta e precoce evasão escolar chama a atenção. Em 2015, apenas 76% dos adolescentes de 16 anos concluíram o ensino fundamental. O trabalho infantil também teve destaque. O governo federal não cumpriu a meta de erradicar até 2016. E hoje, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos ainda se encontram em situação de trabalho infantil. De acordo com a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Oliveira, é necessária uma articulação efetiva de um conjunto de políticas públicas para acabar com a exploração de menores. É preciso que a educação, garanta o direito, o acesso, a permanência e o aprender para todas as crianças e adolescentes. Nós estamos longe de alcançar esse objetivo. Então, é preciso que a política de assistência social cuide das famílias. O relatório apontou também que no último ano, o número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes aumentou, invertendo a tendência de queda. Em período eleitoral, Eduardo, a Fundação Abrinq costuma receber a visita dos candidatos, no caso, candidatos à presidência da República, mas eles se comprometem, mas nem sempre executam, se vencerem as eleições, executam as propostas que foram prometidas. Eu acho que a coisa é tão simples, Thiago. Os candidatos estão todos falando aí do Brasil que eles querem para o futuro, da ponte para o futuro, que era o nome do programa do PSDB, do PMDB, perdão, de Temer. Agora, o futuro são essas crianças. São essas crianças que formam a sociedade que a gente vai ter daqui a 20, 30 anos. E quando ela fala que o número de crianças que trabalham de 5 a 17 anos é de 2 milhões, tem um dado que para mim é muito mais preocupante. De 5 a 9 anos, isso foi uma pesquisa do Unicef que foi divulgada nessa semana, de 5 a 9 anos, a gente tem 400 mil crianças que trabalham no Brasil. E não trabalham ajudando a mãe a fazer um bolo na cozinha, não. Trabalham em condições absolutamente preocupantes. Essas crianças são as mesmas crianças que depois, mais tarde, vão cometer os 63 mil homicídios que a gente tanto reclama. Então a gente fica estarrecido com os 63 mil homicídios que o país tem, mas não fica estarrecido e não discute as 400 mil crianças de 5 a 9 anos que têm trabalho infantil. E aí eu gostaria de chamar a atenção para as pessoas para não olharem só as médias que os candidatos costumam falar, porque média é um perigo. Se você está na temperatura ambiente, você está vivo, mas se você está com metade do corpo no forno e metade no freezer, você está na média na temperatura ambiente, mas na prática você está morto. E estatística é assim que funciona. Então, quando você olha o exemplo da Coreia e do Brasil, a Coreia e o Brasil têm uma taxa de pobreza relativamente parecida. A da Coreia é um pouco mais baixa que a do Brasil. Só que qual a diferença? A pobreza na Coreia está quase toda concentrada nos indivíduos mais velhos. E nas crianças, a taxa de pobreza é quase nula. A taxa de pobreza infantil no Brasil, com indivíduos com menos de 17 anos, é de 30% da população. E a taxa de pobreza do Brasil dos idosos é pequena. Ou seja, a Coreia é uma sociedade que está enriquecendo. O Brasil é uma sociedade que está empobrecendo. E é olhando o filme e não a foto que a gente vê para onde um país está rumando. E o rumo do Brasil, na direção onde está hoje, é muito ruim.